Graça e paz da parte de Deus. Vivendo o propósito absoluto, descobrindo o propósito. Nós queremos falar sobre propósito hoje. Todos nós sabemos perfeitamente que Deus tem um plano para conosco. Saber de que Deus tem uma vontade sua para com a minha vida, isso é muito fácil. Saber de que Deus tem um propósito comigo também é muito fácil. Todos nós sabemos que Deus tem planos para com cada um de nós. E isso não é alvo de discussão, porque todos nós sabemos disso. Mas o grande questionamento, a grande pergunta, o que fica no ar é de que como é que eu posso descobrir esse propósito que Deus tem para mim? Como é que eu vou descobrir que esta é a vontade de Deus na minha vida? Este é o plano de Deus na minha vida. Porque sem esse tipo de saber, sem esse tipo de ciência, sem esse tipo de conhecimento, nós não vamos conseguir nos posicionar na disposição do cumprimento do propósito. Nós só vamos conseguir nos disponibilizar, nos posicionar na posição para cumprimento do propósito a partir do momento que nós termos na palma da mão a certeza absoluta, a sabedoria, o conhecimento de que propósito, que plano, que desejo, que vontade Deus tem para com a minha vida. Sem isso não é possível. Eu já ouvi várias frases de pessoas dizendo assim: o saber não ocupa lugar. Claro, essa é uma frase filosófica que, biblicamente falando, é reprovada. Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E o conhecimento é saber, é conhecer. Se você não conhece, você se perde. O que quer dizer? O que está a garantir a estadia, a posição, o que está a dar a garantia ao povo de Deus dos seus lugares no reino do céu é o conhecimento da palavra que eles têm. A falta de conhecimento da palavra vai fazer você perder o teu lugar no céu. Agora, se dizermos de que o saber não ocupa lugar, isso é uma autêntica mentira. Porque é através do conhecimento e através do saber que nós estamos a conseguir ocupar nossos lugares no céu. Se nós não termos o conhecimento do propósito de Deus na nossa vida, nós não vamos fazer absolutamente nada. Vamos viver no ar. E essa é a grande discussão para todo mundo. Ora, para nós termos que entender o propósito de Deus na nossa vida, vamos navegar um pouquinho nessa escritura. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar na sua boa vontade. Há versões que diz assim: porque Deus é que opera em vós, é que efetua em vós, tanto o querer como o realizar ou como o efetuar da sua boa vontade, ou na sua boa vontade. O que a Bíblia está a dizer? Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o realizar. A primeira coisa que nós precisamos entender, que a Bíblia está a dizer aqui, é que Deus tem uma vontade para cada um de nós. E a vontade que Deus tem para cada um de nós é uma vontade boa e uma vontade perfeita. E para nós percebermos o plano de Deus na nossa vida, nós precisamos dividir o plano de Deus em dois. Vamos colocar o plano de Deus em duas classes ou em duas categorias. Primeiro, Deus tem um plano geral para todo homem. Deus tem um plano geral absolutamente para todo homem. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 4, quando Paulo aparece, Deus por intermédio de Paulo aparece a Timóteo e diz assim: porque a vontade de Deus é para que todos os homens sejam salvos. Essa é uma vontade geral de Deus. É uma vontade genérica de Deus. Quer dizer, o plano geral de Deus para com todo homem é alcançar cada homem na sua salvação. Esse é o plano geral. Quando Deus aparece diante da nação de Israel para dizer assim: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, Jeremias 1:12, são pensamentos bons e não maus. Esses pensamentos não são pensamentos de uma única pessoa ou de duas pessoas. É o pensamento geral da nação de Israel. São pensamentos que Deus tem para todo o povo. Deus está a dizer para todos nós de que Ele tem pensamentos, mas esses pensamentos são pensamentos bons. E este é o plano geral de Deus. O que quer dizer, Deus tem um plano geral para todos nós. Mas todavia, para além do plano geral, Deus também tem um plano específico. E aqui é onde há uma grande discussão. Como é que eu sei de que este aqui é o plano geral, ou seja, o plano específico de Deus para a minha vida? Como é que eu posso descobrir isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe perfeitamente qual é o seu propósito? Você sabe exatamente por que você nasceu? No livro de João capítulo 18, versículo de número 37,
Ali Jesus aparece diante de Pilatos e Pilatos faz um questionamento a ele, faz uma pergunta a ele e diz: você é rei? Jesus disse: para isso nasci e para isso vim ao mundo. Opa, essa afirmação é muito séria. Isso revela-nos que Jesus sabia perfeitamente o seu plano de nascer e de vir à terra. Para além do plano geral, existe o plano específico. Jesus nasceu e soube o seu plano específico. Ele sabia do seu plano específico. Ele sabia que ele nasceu para ser rei, e morrer rei, ressuscitar rei e continuar rei. Então, como ele nasceu, ele sabia quais são os procedimentos na qual ele deve caminhar em prol de atingir o patamar de rei. E hoje ele é rei dos reis. Ele sabia, o que quer dizer, quando você sabe o seu propósito específico, você pode morrer por ele, você cumpre ele. É impossível você sair da terra, caminhando debaixo da vontade de Deus, você sai dessa terra, morre, sem que você tenha cumprido o propósito específico de Deus. Tem muitos agrupados no propósito geral de Deus, mas tem poucas pessoas que entendem exatamente que estão a viver e cumprir o seu propósito específico. Quando Davi fala nos Salmos de número 139, versículo de número 16, Davi diz assim: porque antes que meus ossos se tornassem formes, ou seja, enquanto eu era informe no ventre de minha mãe, todas estas coisas já estavam escritas. Que coisas são essas? Davi estava a se referir ao que ele vivia. E ao que Davi vivia, no qual ele estava a se referir, não era algo geral. Davi não estava a se referir em coisas que acontecem na vida de todo mundo. Não. Davi estava a se referir em algo que acontece somente na vida dele. Ele estava a se referir em coisas que acontecem na vida dele, que já estavam escritas antes que Davi se formasse no ventre de sua mãe. E isto é um propósito específico. Isso tem a ver simplesmente com ele. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, Jeremias aparece, ou seja, Deus aparece a Jeremias e diz: antes que te formasse no ventre de minha mãe como profeta, eu te escolhi e te elegi. Aí essa palavra não é para todos. Essa aqui Deus estava a identificar o propósito específico de Jeremias a Jeremias. Deus estava a falar exatamente só com Jeremias, dizendo: Jeremias, eu fiz com que você nascesse com um propósito específico. E esse propósito eu já determinei enquanto você era informe no ventre de sua mãe, a saber, ser meu profeta. O que quer dizer, cada um de nós que nasce e vem ao mundo, ele vem ao mundo com um propósito geral e com um propósito específico. Nós nascemos vindo ao mundo com dois propósitos, o geral e o específico. Somos tantos agrupados no propósito geral que está um pouquinho difícil descobrirmos qual é exatamente a vontade específica de Deus na minha vida, qual é o plano específico de Deus na minha vida, qual é o desejo específico de Deus na minha vida. E é nisso onde nós vamos nos apegar agora. Depois de sabermos isso, nós precisamos entender. Paulo, quando ele chega e faz uma narração, dizendo assim, em Gálatas capítulo 1, versículo número 15, Paulo dá um parecer e ele diz assim: antes agradou a Deus, foi dos desejos de Deus, foi da vontade de Deus, ter que me eleger como seu servo por sua graça no ventre de minha mãe. O que é que Paulo entendeu? Paulo sabia de que aquilo que ele estava a viver, pregando o evangelho da palavra, morrer pelo evangelho da palavra, olhar-se a si mesmo e dizer: ai, se eu não pregar o evangelho da palavra. Paulo estava a dizer: isto que eu estou a fazer agora é para isso que Cristo me chamou. Mas esse chamado específico já me foi dado, escrito, foi prescrito enquanto eu era informe no ventre de minha mãe. A graça me elegeu no ventre por intermédio desse propósito específico. Entenda bem, eu estou a falar da graça que elegeu no ventre com propósito específico. O que quer dizer, todo homem é elegido pela graça por um propósito geral. Mas todavia, também existe um propósito específico. E isso é que nós precisamos saber. Precisamos entender que a nossa vida nesse mundo não é em vão. Cada um de nós precisa cumprir um propósito na terra antes de abandonar essa terra. Você precisa cumprir um propósito nessa terra antes de abandoná-la. Deus tem dons, ministérios e várias tarefas diferentes dentro da sua seara que cada um de nós precisa cumprir. Algo que precisamos entender aqui. Precisamos entender que à medida que nós compreendermos aquilo que Ele tem para nós,
conseguiremos funcionar em harmonia com a sua vontade. Ou seja, nós só vamos funcionar em harmonia com a vontade de Deus a partir do momento que nós começarmos a compreender aquilo que Deus tem para nós especificamente. Eu vou repetir. Nós vamos conseguir trabalhar, colaborar, caminhar, andar, dar mão a mão com a vontade de Deus, ou seja, com o nosso propósito, com o nosso desejo específico de Deus, a partir do momento que nós compreendermos qual é a vontade específica de Deus em nós. A nossa vontade específica em Cristo só vai ser harmoniosa quando nós entendermos a vontade específica de Deus em nós. É isso que nós estamos a dizer. Se você não entender a vontade específica de Deus em ti, você não vai conseguir caminhar perfeitamente. E a pergunta, vou voltar novamente. Como descobrir essa vontade específica de Deus em nós? Como é que eu vou saber que é isso que Deus quer para mim especificamente nessa terra? Vamos voltar em Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, ou realizar algumas versões, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o querer e o realizar são partes de Deus para as nossas vidas. É o que Deus deseja para nós. E antes de nos levar a realizar, numa outra linguagem, o que a Bíblia está a dizer é isso: Deus coloca em nós o querer e, acima de tudo, o realizar. Essa é uma fórmula. O que é que isso significa? Antes de Deus efetuar em nós o realizar, primeiro vai despertar em nós o querer. Antes de Deus dizer assim, faça isso, primeiro Ele vai ter que dizer para mim, vai ter que colocar em mim o desejo de fazer isso. Filho, eu vou ter que colocar em ti o desejo de fazer aquilo. E quando você ter o desejo de fazer aquilo, você vai fazer isso. Sem que você tenha o desejo de fazer alguma coisa, é meio complicado e quase impossível fazer algo que Deus é que mandou. Porque o propósito específico de Deus na nossa vida, aqui na terra, primeiro, Deus coloca em nós o querer, depois, coloca em nós Ele próprio. O querer que Ele colocou em nós, leva-nos a realizar. Ele leva-nos a completar. Ele leva-nos a aperfeiçoar, a terminar, a executar, exteriorizar o desejo que Ele colocou na nossa vida. É Deus quem faz isso. E dentro disso, para que nós entendamos qual é esse propósito, dentro desse desejo e dentro desse desejo e dessa efetuação, desse fazer, dessa realização, dessa exteriorização do desejo, existe aqui duas coisas que eu denominei, ou vou chamar agora, de despertamento interno e despertamento externo. Me segue bem. Essa é a resposta que nós precisamos saber. Despertamento interno e despertamento externo. O que é o despertamento? Ou seja, para que você saiba o teu propósito, Deus vai usar dois despertamentos. Ele vai te despertar em duas maneiras, em duas formas. Vai te despertar internamente e Ele vai te despertar externamente. O despertamento interno é quando você chega na igreja, você vê um homem de Deus, um profeta, um pastor. Um homem de Deus levanta e diz: Deus te chama para evangelizar. Deus te chama para pregar. Deus te chama para pastorear. Deus te chama para ter que apoiar o ministério financeiramente. Deus te chama para ter que cuidar dos meninos de rua. Deus te chama para ter que permanecer nessa igreja, passar a limpar a igreja. Deus te chama para ter que cuidar das viúvas. Deus te chama para ter que apoiar lar de necessitados. Deus te chama. Ele começa a falar alguma coisa da parte de Deus a respeito daquilo que você tem que fazer. Às vezes, o despertamento externo vem desse jeito. E às vezes vem por intermédio de sonho, de visões. O que acontece? Deus pode te trazer o propósito específico no sonho. Deus pode te trazer o propósito teu específico por intermédio de uma visão. Isso são despertamentos externos que Deus te chama para fazer. Há momento que você sonha que você está a pregar. Às vezes, você não está a pregar na sua igreja. Há momento que você sonha que você está a viajar, está a pregar em outros lugares. Deus está querendo dizer para ti que eu quero te tornar missionário a partir da igreja onde você está. Deus vai usar o teu mentor espiritual a ter que lhe revelar o teu propósito e ele apoiar o seu propósito. Às vezes você é um empresário e Deus vai te mostrar você a patrocinar a construção de igrejas. E Deus está a dizer, claro, o dinheiro que eu estou a abençoar você nas suas empresas, eu quero que você faça isso. Às vezes você ainda é criança, tem apenas o desejo de cantar, mas não tem possibilidades de cantar.
E Deus te traz no sonho, você a ter que louvar a Deus em frente de um grande público. Deus está a dizer para ti que eu quero usar a voz que você tem. Eu quero usar a voz que coloquei em ti para me adorar. São formas externas que Deus usa para despertar o dom específico que colocou em ti. Algumas formas, Deus usa amigos, irmãos em Cristo. Eles olham para ti e eles começam a ver alguma coisa em ti. E começam a profetizar palavras em você. Falam, uau, você tem isso. Você tem um dom de profecia. Você sabe que você nunca profetizou. Mas alguém olha para ti e te chama de profeta. De profetiza. Alguém olha para ti e te chama, você é o filho favorito do pastor. Você vê quem é o pastor quando diz você é o filho favorito do pastor. Ele vê o pastor em você. Ele começa a declarar algumas palavras em você. São formas externas que Deus usa para despertar o chamado, a vontade, o propósito específico dele na nossa vida. O propósito específico dele na nossa vida. Isso é despertamento externo, para sabermos o propósito específico. Agora, o despertamento interno, o que é despertamento interno? Nós vamos encontrar que no despertamento interno é praticamente o testemunho do Espírito Santo no nosso espírito. Ah, Jesus. O testemunho interno, é o testemunho do Espírito Santo no nosso espírito. Como é que acontece? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, a Bíblia diz: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo vive em ti, ele é que vai ter que te guiar. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. E no versículo 16 de Romanos 8 diz que porque o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que é o nosso Espírito, nesse caso em nós, que somos filhos de Deus. Acabou. Isso significa o quê? Isso significa que o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, com o nosso Espírito, vai testificar que nós somos filhos de Deus. De que maneira? Aquilo que existe em mim é de Deus. Ou seja, Deus vai usar o Espírito Santo para despertar aquilo que Ele mesmo colocou dentro de mim. O Espírito Santo vai testemunhar. Deus vai levar o Espírito Santo a testemunhar e dizer, eu tenho que fazer isso aqui. Você já chegou ou já se encontrou com alguém? Você já encontrou-se com alguém que chegou a ti e disse assim, quando entrei nessa igreja, eu vi Deus, senti, Deus falava comigo que eu devo ficar aqui. Nós já recebemos muitas pessoas aqui na igreja que a primeira vez que entraram, eles disseram, ou até hoje dizem, que a primeira vez que entrei, eu senti algo em mim, me dizendo que esta é a igreja que eu devo ficar. Passaste quantas igrejas? Passei uma, passei duas, passei três, algumas mencionam 5 igrejas onde passaram. E dizem, quando cheguei nessa igreja, logo que entrei, eu senti que não, é aqui onde eu devo ficar. Por que não sentiu mesmo naquela igreja? Porque o Espírito Santo não testemunhou com o Espírito dele que isto é a coisa certa para se fazer. Assim, também é exatamente a mesma coisa no chamado específico. Às vezes você quer fazer alguma coisa. Filipenses 3,15 diz assim, que seja a paz na alma o árbitro do vosso coração. Quando você quer fazer alguma coisa, você não tem paz na alma. É uma linguagem interna de Deus de dizer para ti, não faça isso. Não toca isso. Por quê? Porque você quer fazer, mas você não tem paz para fazer o que você quer fazer. E isso internamente Deus está querendo testemunhar, dizer, não faça isso. Para descobrirmos o propósito específico de Deus em nós, por intermédio do despertamento interno, também Deus usa o Espírito Santo. O Espírito chega em nós e vai testemunhar se é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus. Você sabe aquele momento que você quer desobedecer o pastor, mas de repente você ganha peso de consciência, porque o pastor não está, eu vou fazer. Você ganha peso de consciência, porque o Espírito Santo vem em ti e diz assim, esta não é a vontade que Deus quer que você execute. Internamente você ganha peso de consciência e você para de executar o que você teria executado. Você já não faz. E isto é despertamento interno, é um despertamento interno. Eu não encorajo as pessoas a lutarem por qualquer tipo de sonho. Não chego a ninguém e dizer, olha, você pode lutar com qualquer tipo de sonho que você tiver, que você desejar. Luta que você vai conseguir. É mentira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós precisamos analisar o nosso coração e procurar entender a maneira de Deus trabalhar conosco. Em vez de você lutar para qualquer sonho, procura primeiro analisar no seu coração e essa análise deve procurar compreender. Esta análise deve procurar compreender a maneira que Deus quer trabalhar contigo. Não sei se deu para entender. Jesus.
Sou santo dos santos para nos socorrer aqui. Analisa aquilo que você sente que você tem. E dentro dessa análise, conecta com a compreensão em Cristo Jesus, para procurar entender se é desse jeito que Deus quer que você tenha que trabalhar. Porque quando você procura entender, o testemunho interno vai te dizer alguma coisa. Se exatamente é desse jeito ou não é desse jeito. Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, Josué. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda da congregação. Opa! Por que Josué não se apartava? Porque dentro dele já havia um desejo de admirar estar na tenda de Cristo. Ou seja, Deus despertou um querer em Josué de ficar na tenda, e dentro daquele despertamento, Deus deu o desejo de Josué um dia, um sonho de Josué um dia se tornar rei de Israel. E isso aconteceu. Mas tudo começou a partir de um despertamento. Para que Josué não se afastasse da tenda da congregação, ele tinha que ter um desejo de lá ficar. E para Josué ficar lá, ele tem que ter um desejo de fazer alguma coisa lá. E a partir daquele desejo, daquela vontade, Deus efetuou o querer. Ele quis e Deus se realizou. Deus realizou e ele se tornou o quê? Se tornou rei. A partir de uma vontade. Gideão estava sentado, um anjo aparece, e aparece que Gideão já tinha esse querer. Gideão já tinha essa vontade. Gideão já tinha esse desejo dentro dele. Porque não é normal, o anjo aparece, olha para Gideão e diz: Gideão, homem varão valoroso, homem valente. Ou seja, não desfaleça, porque o Senhor é contigo. Logo que Gideão ouve isso, olha para o anjo e lhe questiona: se o Senhor é conosco, onde é que estão todas as maravilhas que foram nos contar pelos nossos pais? Por que Gideão faz essa pergunta? Gideão faz essa pergunta porque dentro dele já tinha um querer de executar a maravilha que os pais lhe contaram. Dentro de Gideão tinha uma vontade de querer ver, de viver as maravilhas que lhe contaram. Então quando o anjo lhe diz, automaticamente ele explode com a vontade dele. Onde é que estão as maravilhas? Deus vê, ok, aqui tenho já um querer. Como é um querer, eu vou usar você para fazer as maravilhas que você deseja ver e viver. É a partir dali que Deus pega Gideão e lhe faz executar a sua vontade e o seu desejo. Moisés, quando Moisés mata o egípcio, nós vamos encontrar na Bíblia, depois de Moisés matar o egípcio, Moisés, a partir daquele momento, ele começou a ver-se a ele mesmo como um líder que um dia Deus haveria de usar para libertar o povo de Israel da terra do Egito para a terra prometida. Está na Bíblia. O que é que fez Moisés ver? É a partir do momento que ele mata um egípcio, ele começou a enxergar-se a si mesmo. Deus viu aquele querer, Deus viu aquela vontade, Deus viu aquele desejo. E o que é que Deus fez? Pega Moisés, prepara e leva o desejo à execução. E Moisés se torna líder de Israel. Isso é testemunho interno. Começa a querer, testemunho interno. Davi leva comida para os seus irmãos no acampamento onde estavam, e chega lá e encontra uma confusão. Ele cria uma curiosidade e um desejo. E o que está acontecendo? Não, o rei disse, tem alguém que está a afrontar o povo de Israel. E o que o rei disse? Quem matar aquele camarada vai lhe dar isto e aquilo. Opa, quem está a afrontar o povo de Israel? É um camarada chamado Golias. E dentro de Davi já tinha um querer de ser rei. Já tinha uma vontade de querer liderar. De querer ser aplaudido como um homem de Deus. De querer ser visto como alguém que carrega consigo Deus de Israel. Por isso é que aquela vontade que Davi tinha fez com que ele se prontificasse. E quando ele se prontifica, Deus dispôs. O que fez ele se prontificar é o desejo que já coloquei nele. Eu coloquei já nele o desejo de ser rei, de ser homem, para liderar essa nação. Então, a partir dessa vontade, Davi, eu vou te levantar para que você seja rei. Deus pegou aquele querer e trouxe o efetuar do querer. Se completou testemunho interno, despertamento interno. Lembra de José? Nós podemos aqui passar todo dia dar exemplos. José também, Deus já mostrava para José que Deus queria fazer alguma coisa para José. Deus começou a plantar o querer em José a partir de sonhos. José começou a ter sonhos, que ele era o sol. Ou seja, o sol e a lua estavam lá. As estrelas começaram a se prostrar diante deles. Ele viu o pai e a mãe, que era o sol e a lua, as estrelas que eram os irmãos, começaram a se prostrar diante deles. Mais tarde teve um outro sonho. Deus estava a plantar em José o querer de querer, ou seja, o querer de liderar. E o que é que terminou? O sonho se concretizou. Por que esse sonho se concretizou? O sonho se concretizou porque o querer já estava em José. Quando José vai para a cadeia, ele se torna líder. Quando sai da cadeia, ele se torna líder. Porque o desejo já estava lá, Deus já plantou aquilo lá. Então tem alguma coisa, esse sonho é um despertamento externo. Tem alguma coisa que Deus está a plantar em você. Você consegue se ver em um lugar da parte de Deus. Você consegue se enxergar em um lugar na seara de Cristo.
Há um desejo no seu coração que vem da parte de Deus para você viver isso. Há um desejo da parte de Deus que Deus quer que você possa viver isso. Sabe, eu vou dar aqui 4 pontos. Eu vou dar aqui 4 pontos que podem nos despertar diante do propósito específico. Para além desses pontos que já falamos, nós falamos do despertamento. Eu vou dar aqui algumas coisas que acontecem quase todos os dias. São 4 pontos que podem nos despertar para o propósito específico. Assim também que podem nos despertar para o propósito geral. Mas não vou me focalizar muito no geral. É mais no propósito específico. O primeiro ponto que pode despertar você no propósito específico é o nome que as pessoas te chamam. Qual é o nome que as pessoas te chamam? O nome que as pessoas te chamam diz muita coisa. Eu conheço muita gente que logo que chega na igreja, o camarada não tem igreja, o camarada não tem célula, não tem ministério, não tem nada, mas ele entra na igreja e as pessoas dizem, pastor. Quando as pessoas começaram a chamar-me de profeta, eu nem era convertido. Quando as pessoas olhavam para mim e diziam, você é o profeta, eu não era convertido. Eu me lembro, entrei numa igreja e tinha um pastor. Aquele pastor é um congolês, ele pregava. Depois da pregação, no final do culto, ele veio até comigo e disse assim, quando eu te vi, eu vi alguém que tinha sabedoria mais que de Bornito de Souza, que agora é o vice-presidente. Pareceu. Por quê? Disse, não. Eu dei o exemplo de Bornito de Souza porque admiro a sabedoria que ele tem. Mas eu te vi em Cristo Jesus. Eu vi você pregando o evangelho. Na época eu não era convertido. Mas como é que alguém vai olhar para mim e vai te dizer, Bornito de Souza representa o que você é agora. Mas você é um ministro de Deus. Deus está chamando você para alguma coisa. As pessoas quando olham para ti, eles podem te chamar alguma coisa. O nome que eles te chamam identifica alguma coisa. Cuidado. Porque nisso também pode estar a identificar o tipo de evangelista que você é do diabo. Quando a pessoa olha para ti, só de te ver, já te chama de bandida. Você sabia que há mulheres cristãs que só de lhe ver você consegue ver Jezabel? Sabia que há homens que basta que você ver, você consegue ver Herodes naquele homem? Você não disse, ele não disse nada, nem abriu a boca. Você olha para esse homem, é faraó. Há mulheres que não dizem nada, você olha para aquela mulher, você vê 3 mulheres em uma mulher. E Jezabel é mulher de Potifar e Dalila. Tudo está posto em uma só mulher, só de lhe ver. Assim também, aquelas pessoas que têm um propósito específico de Deus. Há pessoas que só de lhe ver, eles já conseguem ver um Elias. Só de ver aquela mulher, já consegue ver uma Sara. Olha para ela e diz, você é uma grande mulher. Você merece ser mulher de um grande homem de Deus. Opa, você não me viu a orar, não me viu a meditar, não me viu a pregar, não me viu a fazer nada. Quem é que te disse que eu posso ser uma grande mulher de Deus? O nome que as pessoas te chamam tem muito a ver com quem você verdadeiramente é. Qual é o nome que as pessoas te chamam? Número 2. Primeiro, o nome que as pessoas te chamam. Segundo, aquilo que você faz por amor. É o que você faz por amor. E é o que você faria por amor. Você não faz, mas você faria por amor. E o que olha a paixão que arde dentro de ti, que dentro da seara de Deus, da obra de Cristo, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, você faria isso por amor. É o que? Tem alguma coisa que você faria por amor? Você tem? É exatamente isso que nós estamos a falar. Não força-te em entrar dentro da seara de Cristo para ter que fazer coisas simplesmente por obrigação. Não faça isso. Quando você está dentro da igreja, é o que arde mais em ti? Como é que você se sente ver a banda tocar? Será que você se vê dentro da banda também, mas você não está lá? O que você sente quando vê um pregador no altar? Você sente-se também já a pregar, você se vê nele, se revê nele. O que? Quando você vê um obreiro na igreja trabalhar, recepcionando pessoas, uau! Será que você também deseja fazer isso? E o que arde no seu coração? Limpar a igreja? Tomar conta do escritório do pastor, cuidar das viúvas da igreja, prestar atenção nos órfãos, recolher os necessitados. É o que arde dentro do seu coração. É o que você chegaria na igreja e você faria sem ninguém te cobrar e dizer faz. Aquela paixão está dentro, você diz, eu quero fazer isso. Esse é o segundo ponto para você descobrir o propósito de Deus na sua vida. Terceiro, é o que você morreria fazendo. É o que ainda que as pessoas te proibirem, não fazem em nome de Jesus, você vai dizer, em nome de Jesus eu vou fazer. Aquilo que você morreria, você poderia morrer. Podem te tirar tudo, menos aquilo. Eu, se me proibirem pregar, prefiro morrer. Se alguém chegar e dizer, para de pastorear, eu prefiro que essa pessoa me mate enquanto eu estou a pastorear. Para de pregar, eu prefiro que me mate enquanto eu estiver a pregar. Vou ter que morrer a pregar.
Você chega, me proíbe e me mata enquanto eu estiver a pregar. Pelo menos morri pregando. Porque ficar sem pregar não é possível. E o que faria você ficar, ou seja, morrer fazendo aquela coisa? O que você se entregaria na obra de Deus? E vou dizer algo muito sério. Todo cristão que ainda não encontrou algo que morreria fazendo em prol de Cristo, ainda não é cristão. Você ainda não é cristão. Se você ainda não encontrou algo que você morreria a fazer em nome de Jesus, você ainda não é cristão. Porque não é possível alguém que é cristão, mas não tem nada que morreria a fazer. Há pessoas que morreriam a tocar piano. Alguns morreriam a tocar bateria. Outros morreriam no microfone a cantar. Alguns prefeririam morrer e evangelizar na rua. Há pessoas que morreriam fazendo visita nos irmãos. Há pessoas que preferem passar a noite à fome, mas o necessitado lhe deu dinheiro para comprar o seu jantar. Conheço essas pessoas que veio dizer: pastor, eu prefiro passar a noite à fome, mas não consigo passar no necessitado sem lhe dar nada. Você morreria desse jeito. Se a fome te matar, quer dizer que você morreu cumprindo o propósito do Pai. Porque tomar conta das viúvas, dos necessitados, dos órfãos é um mandamento muito sério que as igrejas precisam prestar muita atenção. É o que você morreria. Em último lugar, atrás do teu nome biológico. Atrás do teu nome biológico está escondido um mistério. Sabe, quando Deus aparece, quando o anjo aparece diante de Maria e proclama o nascimento de Jesus, diz assim: o seu nome será Jesus. Proclamou o nascimento de Messias e já lhe deu o nome. Será chamado Jesus. Não lhe dá outro nome, é Jesus. A palavra Jesus é que é Salvador. Então tinha uma salvação por detrás do nascimento de Cristo. Quando o anjo aparece, vai a Isabel e proclama o nascimento de João Batista. Já deixa o nome, ele será chamado João. Por quê? Porque tem um mistério por detrás do nome João. A palavra João significa graça. E João Batista nasceu com o objetivo de preparar o caminho para que Cristo passe. E a graça vem para isso. Quando o anjo aparece, a mulher de Manoá, e anuncia o nascimento de Sansão, ele explica claramente o que aquele menino vai ser. Ele vai nascer para ter que libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Ele diz para que essa pessoa vai nascer. Quando Deus responde à oração de Ana para que Samuel nascesse, já tinha um propósito específico com Samuel, a saber, ficar no templo e servir a Deus. Claro, pode ter um escape, que teus pais, hoje em dia, tem muita gente que sofre de cabeça, tem problema mental, tem ranho no cérebro. Quando o filho nasce, ele quer fazer a composição do nome dele na mulher dele. O nome dele é João, a mulher dele é Ana. Vai meter Jona. Vá, toma, você é Jona. Não sabe o objetivo principal de dar um nome a nenhum filho. Não sabe qual é a situação. Há um perigo enorme em você dar um nome qualquer no teu filho. Não dê nome sem significado. Quando você dá um nome sem significado, você está dizendo ao teu filho que você é um vazio. Toma aí esse nome, fica aí. Você tem que procurar o significado do nome do teu filho. Pega aquele significado, coloca nele. Profere aquela palavra. Emana aquela unção na vida do teu filho. Que Deus abençoe o nosso Elohim. Elohim. Não se dá nome à toa. Você precisa saber qual é o nome que você está a entregar. Há um mistério por detrás do teu nome. Por isso é que quando você cresce, você descobrir alguns nomes que você tem. Deixa eu te contar o testemunho. Não estou a dizer, nem estou a te incentivar que você tem que fazer isso. Mas é o que eu fiz. Não estou a dizer que faça isso, não pode levar isso como exemplo, mas é o que eu fiz. Quando eu cresci, eu tinha 5 nomes, 5 ou 6 nomes por ali. Eu não sei como é que aconteceu. Só sei que meus pais me deram 5 ou 6 nomes por ali. Tinha boa de xará, onde passava era xará. Vou aqui é xará, vou ali é xará, venho aqui é xará. Eu disse, não. E depois descobri o significado de outros nomes. Eu disse, não quero. Eu vou ficar só com 2 nomes. Primeiro, Cipata e segundo, Bandeira. O nome do meu pai é Cipata. E o meu nome é Bandeira. Porque sou xará do pai da minha mãe. E quando eu descobri o significado do nome Bandeira, eu disse, Bandeira não vai ser o meu nome, Bandeira vai ser o meu sobrenome. Fui no registro, troquei a cédula. Em vez de ser Bandeira Cipata, eu meti Cipata Bandeira. Por quê? Cipata é espada. Eu disse, tá bom, como a palavra de Deus é a espada que corta, eu vou ficar com a espada. E como bandeira é Jeová, que não significa o Senhor a minha bandeira, é bandeira, biblicamente falando é vitória. Eu disse, tá bom, vou ficar com a espada que quando eu cortar eu vou ter vitória. Então meu nome é Cipata Bandeira. O resto eu não quero saber. Abandonei e deixei para lá. Cuidado quando você está dando nome Timuno. Também nós podemos falar nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo bem, mas o nome tem poder. E você precisa negar isso. Eu não estou a te dizer, vai para o registro também como se a trocar teus nomes. Mas estou a te dizer que quando você tem um nome
que tem um significado errado, repreende a maldade por detrás do teu nome. Repreende. Eu vi pessoas só porque nasceram através de... depois de alguém que morreu, a pessoa que ele precede ou antecede. A pessoa que ele nasce depois, nesse caso, ele diz, a pessoa que ele nasce depois, o que é que vem? É chamado de feio. Ou feia. Por quê? Porque nasceu depois de alguém que morreu. É chamado de feia. Ou feio. Se for homem, um feio. Se for menina, uma feia. Mas você vê para a pessoa bem bonita, mas a pessoa tem nome de feio. E o que que acontece? Começa a ganhar traços de feices. A aparência física pode estar boa, mas a vida vai estar feia. A aparência física pode ser extraordinária, mas a vida vai estar feia. Por quê? Porque carrega consigo a unção por detrás de um nome. Cuidado com o nome que você tem. Investiga. Qual é o significado bíblico, espiritual? O que que está por detrás? Qual é a interpretação do teu nome? Onde saiu esse nome? Por que te deram esse nome? Você vai descobrir alguma coisa por detrás disso. Eu em casa me chamam Dinho. E já sei que Dinho vem de dinheiro. E louvado seja o nome de Cristo por esses dinheiros que Deus me tem dado. Esses são os 4 pontos que nós precisamos saber. Para já, vamos terminar com 2 Timóteo capítulo de número 4. 2 Timóteo capítulo de número 4. 2 Timóteo 4, versículo 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uau! 3 frases extraordinárias. Combati o bom combate. Ok? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Essas 3 frases, cada uma delas é importantíssima. E eu precisaria, no mínimo, de 1 hora por cada frase dessa para ter que explicar. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque combati um bom combate. A Bíblia, quando está a falar de combate, a Bíblia está a falar de o desdobramento que você vai ter que enfrentar no processo que você vai ter na vivência do teu propósito específico, na sua vida. Quando esse combate, um bom combate, existe um desdobramento de vida que vai ocorrer a partir do momento que você tiver a viver o propósito específico de Deus na sua vida. E esse desdobramento vai ter um combate. Agora, acabar a carreira significa o quê? Terminar o curso. É mais ou menos, você está fazendo o curso e o curso chega no fim. É terminar o propósito. Terminei o propósito, guardei a fé. Guardei a fé quer dizer que manter-se na fé, permanecer na fé. Enquanto eu estou a combater, enquanto eu ainda não terminei, eu consegui me manter no propósito de Deus. Eu mantive-me no propósito de Deus enquanto eu percorria o combate do meu propósito. Quando eu terminei, só assim também cheguei no fim de guardar a minha fé. Mas a minha fé, de toda via ou toda maneira, foi perfeitamente guardada. Chegar ao fim da jornada. Cheguei no fim da jornada. Guardei a fé. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Paulo aparece diante dos seus irmãos e ele diz assim: há alguns de vós que nunca me viram fisicamente. Mas, porém, eu quero vos dizer o seguinte. A partir de agora, ele começa a dizer no versículo de número 20... Ou seja, do versículo número 26, Atos 20 e 20, ele começa a dizer: a partir de agora, muitos de vós, ou seja, vocês já não verão a minha face fisicamente, porque eu não sei o que me aguarda para além das cadeias que o Espírito Santo me tem revelado. E os homens começam a agradecer para ele: se você sabe que tem cadeias à tua espera, por que você vai? Não vai. Paulo diz: não, eu tenho que ir. Por quê? Porque nada me inquiete, nada me perturbe, nada me incomode, a não ser que eu tenha cumprido com êxito o propósito de Deus na minha vida. O que é que Paulo estava a dizer? Para mim nada é importante nessa terra, que nada para mim está acima do propósito específico de Deus na minha vida. Se for para entrar na cadeia, eu vou entrar. Se for para ter que sair, eu vou sair. Não adianta, nós precisamos lutar. Nós somos membros de um corpo e os membros são diferentes, e é algo que nós precisamos entender. Cada um de nós tem um propósito na terra. Cada um de nós tem um propósito específico de Deus na sua vida, nessa terra. E isso é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos ter o propósito de Deus como uma identidade para nós. Vamos tirar aquilo e vamos carimbar na nossa vida. E vamos carregar isso como uma identidade na nossa vida. Por quê? Porque esse propósito específico de Deus precisa ser cumprido aqui na terra. Vou lhe contar uma história. Certa feita, tinha uma senhora e 2 senhores. O que é que aconteceu? Os 2 senhores e a senhora chegaram diante do julgamento do trono de Deus. Já era o juízo final. O Senhor chegou, e quando ele chegou, Deus disse: tá bom, agora é o momento de julgar. Cada um vai prestar conta do que ele fez na terra.
chama primeiro o Senhor. Vem para cá. O Senhor aproxima-se diante de Deus. E quando aproxima-se diante de Deus, era para ser julgado, segundo o propósito que ele fez aqui na terra. Deus olha para o Senhor e o Senhor olha para Deus. E o Senhor começa a dizer: Senhor, Senhor Deus, eu quero lhe dizer que todo o dinheiro que você me deu nas minhas empresas, eu usei o dinheiro para ter que patrocinar as igrejas, construir igrejas, palácios para ti, patrocinei pastores, dei dízimo, fui fiel, comprei carros para homens de Deus, fiz viagens, patrocinei lugares de lazeres, patrocinei casas de acolhimentos de necessitados, patrocinei lugares, todo o meu dinheiro gastei no teu evangelho. Deus olha para ele e diz: você cumpriu o propósito errado, porque eu não te chamei para você ser empresário, eu chamei para que você fosse pregador. Olha as milhares e milhares de almas que perderam por você não ter pregado a palavra que eu chamei você para pregar. Você não cumpriu com o meu propósito específico. Logo, você é deitado na cova do inferno e foi lançado para o inferno. Senhor, Deus chama o segundo homem, a segunda pessoa. Vem para cá. A segunda pessoa chega e ele começa a dizer: Senhor Deus, olha as almas que eu ganhei para ti. Olha as almas se converteram em teu nome. Eu preguei, coxos andaram, mortos ressuscitaram, câncer foram curados, cegos enxergaram, os mudos falaram, milagres aconteceram. Eu tinha um dos melhores ministérios da terra, tinha muita gente, eu estava lá. E Deus disse: vem para cá, vou te mostrar no lugar em que o meu nome não foi conhecido, vou te mostrar no local em que as pessoas não me conheceram. Há mais milhares de almas no inferno do que as almas que você pregou, porque eu não te chamei para ser pregador da palavra, eu te chamei para ser empresário, ou seja, eu não te chamei para você ser pregador da palavra, eu te chamei para você patrocinar a minha obra. Naquele local não tem igreja, porque você não patrocinou a minha igreja. A pessoa que eu mandei para lá voltou, não conseguiu pregar porque estava morrendo de fome. As pessoas que eu coloquei lá, os órfãos daquela cidade morreram sem me conhecer, porque a igreja que estava para ser implementada lá, você que teria patrocinado, e você não patrocinou. Olha aquela igreja que está lá, eu medi você como empresário para você ajudar aquela igreja. Olha aquele meu servo, você que teria lhe ajudado. Olha aquele lar, você que teria apoiado. Eu te constituí empresário na terra para você apoiar a minha obra, e você não apoiou a minha obra, está me apresentando almas que você pregou. Você está fora do meu propósito, não és digno de entrar no meu reino. Seja lançado no inferno. E também foi lançado no inferno. E restou uma mulher. E Deus disse: vem para cá. A mulher, vendo os dois serem lançados para o inferno, ela chegou já atemorizada. E quando ela chega, diz: Senhor Deus, só quero lhe dizer que eu não fui empresária, eu não fui pregadora, eu não fui profetisa. Apenas passei toda a minha vida cuidando dos meus 2 filhos. Eu tinha que batalhar para que eles comessem, tinha que lavar roupa alheia, tinha que lavar pratos em casa de alguém, tinha que varrer a casa de alguém. Eu não tinha como sair para pregar, não tinha como ser empreendedora, apoiar a tua igreja na terra, nem tampouco como pregar o evangelho para que almas fossem salvas. A minha vida toda só foi para cuidar desses filhos, 2 meus que tenho. Deus disse: vem para cá. Você cumpriu com o meu propósito, mostrar-te-ei as milhares de almas que foram salvas por causa dos 2 filhos que você cuidou. Eu é que coloquei esses 2 filhos no teu ventre para que você cuidasse deles. Por isso é que eu te terei toda a possibilidade de você afastar-se dos teus filhos. Te dei simplesmente essa vida mesquinha para que você lutasse em prol de desenvolvê-lo, batalhar para que eles se formassem, e ao meio que eles vão se formar, eu vou moldá-los aqui nessa vida, nesse lixo, para que amanhã eu lhes coloque entre os príncipes. Olha agora onde é que eles estão. Olha as almas que eles pregaram. Olha as almas que eles ganharam. É exatamente por esse propósito que eu te coloquei na terra. Ouve-me bem. Nós somos membros no corpo de Cristo. O objetivo, o propósito específico de Deus, talvez, pode ser simplesmente prestar atenção no teu pastor. E a única coisa que Deus vai te colocar na terra, você é a pessoa que mais presta atenção no seu pastor. Pode ser uma atenção espiritual, orar por ele, ou uma atenção material, apoiá-lo materialmente. Pode ser alguém que Deus colocou na igreja, não é para ser intercessor. Nem todos fomos chamados para evangelizar. Alguns foram chamados somente para limpar a igreja, para manter a igreja limpa. Alguns foram chamados somente para ter que tomar conta das casas de banhos da igreja. Não é um trabalho humilhante, é cumprir o propósito de Deus. Alguns foram chamados para interceder, alguns foram chamados para evangelizar, alguns foram chamados para ser doutor, alguns foram chamados para ser pregador, alguns é para ser pastor, alguns é para ser profeta, alguns é só para terem dons e terem que rechear o ministério dentro da igreja. Tem várias tarefas de Deus na terra. Alguns foram chamados só para visitar irmãos. Sabe aqueles irmãos que têm sempre vontade na igreja de visitar?
eu vim te visitar, eu fui visitar o irmão fulano, eu vou visitar. Sabe aqueles irmãos que sempre têm vontade, coragem, paciência e tempo de ensinar os outros? Irmão, tem um problema aqui, procura seu irmão fulano, vai te explicar. E ele tem essa paciência de explicar. Às vezes Deus só te chamou para isso, para tirar dúvida, para meter as pessoas na linha, para equilibrar alguma coisa na igreja. Tem sempre alguma coisa que Deus chamou você para ser e fazer na seara dele. Eu não sei para que Deus chamou você, mas uma coisa tenho certeza: Deus chamou você para alguma coisa. Às vezes Deus só te chamou para tocar guitarra, não é para fazer mais nada, é só para tocar guitarra. Às vezes é só para tocar bateria, às vezes é só para tocar piano, às vezes é só para pegar no microfone e cantar. Às vezes Deus só te chamou para tomar conta das colunas. Está estragada, você que está a reparar, fazer manutenção, alguma coisa. Deus chama-nos para coisas específicas. Tem alguma coisa que Deus te chamou para fazer? Tem alguma coisa? Às vezes Deus te chamou só para se encontrar com meninos de rua e distribuir dinheiro. Há pessoas que têm isso dentro dele, não conseguem se encontrar com o necessitado sem dar um valor. O que é que Deus vai fazer? Vai colocar o necessitado que ele quiser no teu caminho, vai se encontrar, vai te usar para abençoar. É cumprir propósito, é alguma coisa a se completar na obra de Cristo. É alguma coisa a se completar na obra de Cristo. Nós temos propósitos específicos na terra. Cada um está aqui na terra para viver um propósito específico. Cada um está aqui na terra para ter que cumprir com alguma coisa da parte de Deus. Deus nos chamou para propósitos específicos. E o que está ardendo no seu coração para fazer? Quero te dizer, faça! Se é para escrever livro, escreva! Se é para gravar um CD, grava! Se é para fazer um vídeo, faça! Se é para fazer um filme cristão, faça! As possibilidades que você tem o desejo de Cristo, completa esse desejo em nome de Jesus. Completa esse desejo. Completa esse desejo. Não morra sem que tal desejo se complete. Atos capítulo de número 13, versículo de número 1 a 2. E eu vou terminar. A Bíblia diz assim: estando ele em jejum e oração, disse ao Espírito Santo: apartai-me de mim, Saulo, a Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Esse Saulo que é Paulo. O Espírito Santo chegou e disse: Saulo, levanta e vai. Presta atenção nesse ponto. Levanta e vai. É o Espírito Santo que ele mandou. Paulo, ao sair com Barnabé a ir para pregar, o que a Bíblia diz em Atos 7,16? Eles queriam ir para a Frígia ou a Ásia. Queriam ir na Ásia, mas o Espírito que eles disse: vai! É o Espírito que disse: não vai na Ásia. Aqui está um mistério. Primeiro o Espírito diz: está pronto para pregar, vai pregar. Depois o Espírito diz: não vai pregar na Ásia. Vai aqui, passa em Tessalônica, vai, ajuda eles. O que isso significa? Não basta ter propósito específico. Você precisa ter o direcionamento do propósito específico. Às vezes, você já pode pregar como Paulo, mas ainda não pode pregar na Ásia. Nem sempre que nos sentimos que já descobrimos o propósito específico, podemos andar do jeito que quiser. E é onde muitos filhos espirituais se enganam, e é onde muitos pastores se enganam. Pensam que como Deus já chamou ele como profeta, já pode profetizar do jeito que ele quiser. Não! Às vezes Deus te chamou como profeta, mas o tempo de começar a profetizar como você quer que tenha que profetizar em Cristo Jesus, Deus ainda não fez chegar. Precisa aguardar o tempo chegar, Deus te abrir bem os olhos, te abrir bem a mente, e dali você pode começar a profetizar. Paulo, é Deus quem mandou eles para lá pregar. Disse: agora o tempo chegou, Paulo, vai pregar. Mas na Ásia, quero ir pregar na Ásia, Senhor. Não. Na Ásia não. Não vai pregar na Ásia. O que isso quer dizer? Nós precisamos, para além de descobrirmos o propósito específico, precisamos de um direcionamento, como desdobrar o propósito específico. Nós precisamos saber que agora o propósito específico, aqui podemos pegar e aqui nós não podemos pegar. O que isso quer dizer? Nem sempre que você tem o desejo de realizar o propósito específico, você tem que realizar. Você pode ter um dom de cantar e querer ser um levita do mundo. E nesse ano você quer gravar um CD. Se não é o ano preparado para a execução do propósito específico, você grava, vai bater na rocha, como se diz na gíria. Vai secar, você vai estar caduco, não vai ter nada conhecido. Por isso é que temos muita gente que tem propósito específico, trabalham bem, fazem bem as coisas, mas não tem sucesso. Mas trabalham bem, mas não tem sucesso. Você vê do jeito que desenham, uau, extraordinário, mas o camarada não tem sucesso. Por quê? Porque está a executar o propósito específico no momento e no tempo errado. Ezequiel não. Eclesiastes capítulo de número 8, versículo de número 5. Eclesiastes 8:5 diz assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Se o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, significa o quê? Quando você tem um propósito, você precisa de uma sabedoria para discernir qual é o momento certo para executar o propósito específico de Deus que você tem. Então, se nós não conseguirmos descobrir isso, nós vamos executar mal. Você sabe o que você tem que fazer? Você precisa saber que tempo você tem que fazer. Quando nós fizemos o que é certo no tempo errado, o que é certo também termina sendo errado.
Quando nós fizemos o que é certo com uma pessoa errada, de uma forma errada, o que é certo também termina sendo errado. O que nós precisamos é saber, é descobrir, é ter o discernimento espiritual, é ter o direcionamento espiritual. Deixa que teu pastor te oriente diante do propósito que você descobriu. Por isso muitos filhos se rebelam contra o pastor, muitos filhos levantam-se e apresentam uma rebeldia, porque descobriu que Deus lhes chamou para alguma coisa. Sai da igreja, abre a igreja dele, depois de pouco tempo secou. Tem chamado? Tem. Pregar é o propósito específico dele? É. Deus lhe chamou para fazer aquilo? Lhe chamou. Mas por que arrochou? Porque ele fez de uma forma errada. Só que depois de um tempo, a Ásia que o Espírito Santo proibiu Paulo de ir pregar, se tornou o palco da pregação de Paulo. Extraordinário, né? Se tornou o palco da pregação de Paulo. Paulo evangelizou a Ásia. Paulo esteve lá. Mas no momento que ele queria pregar, o Espírito Santo disse, não vai. O que você pretende fazer, aquele desejo, vai se completar. Somente uma coisa, dependa das duas interpretações, ou seja, dos dois despertamentos que Deus te dá, interior e exterior. Deixa que teu pastor lhe oriente sobre alguma coisa. Óbvio, o que teu pai tem para te dizer? Todo despertamento externo vem para confirmar o despertamento interno. Todo despertamento externo é para confirmar aquele desejo que Cristo já colocou em nós. É para dizer, eu confirmo que é isso que eu coloquei e é isso que eu quero que você faça. Mas na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer isso acontecer. Viva o propósito de Deus. E deixa que Cristo seja elevado, exaltado, enaltecido e exultado por causa do propósito específico dele na sua vida. Em nome de Jesus. Eu tenho uma missão e você tem uma responsabilidade. A minha missão é lhe dizer a verdade e a tua responsabilidade é tomar uma decisão.